Então eu vou começar aqui, gente, dando, né, boas-vindas a todos que estão aqui indo aqui na live. Hoje a gente vai falar de psicologia e o enfrentamento à violência doméstica. Né? Para quem não me conhece, eu sou a Lucy, ou Luciane, eu sou advogada de família e especialista em violência doméstica. Né? Eu atuo bastante nessa área. E hoje eu trouxe aqui com vocês, então, uma psicóloga, a Luciana Ramalho. E ela, além de ser psicóloga, é uma promotora legal popular, ativista no combate à violência contra a mulher. E hoje ela vai estar, então, falando um pouco sobre o que é isso, sobre a história de vida dela, como é que ela chegou até aqui, né, fazendo esse trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, pode se apresentar, Lu. Primeiro, obrigada, Lucy, pela oportunidade. É um tema que é difícil de falar, mas eu sempre falo que quanto mais se fala, mais vidas a gente salva, né? Eu acho que é um assunto que precisa ser falado a todo momento para prevenir, num trabalho de prevenção no combate à violência contra a mulher. Então, meu nome é Luciana Ramalho, eu sou psicóloga já há 6 anos aqui na cidade de Hortolândia. E quando eu comecei a atender, meu principal público era mulheres em situação de violência doméstica, era meu nicho. Trabalhei por alguns anos. Depois eu comecei a perceber alguns comportamentos nessas mulheres, na grande maioria, que acabou me levando para trabalhar com neurodiversidade. Hoje eu trabalho principalmente com mulheres com TDAH e autismo, que são mulheres que também estão sujeitas a passarem por um processo de violência bastante acentuado, né, por conta da própria neurodiversidade mesmo. Sofri uma tentativa de feminicídio em 2017, tenho 40 anos, 2 filhos, e sou uma sobrevivente para contar aqui que, graças a Deus, sobrevivi a esse crime, né, que é tão difícil, tão complicado na nossa sociedade hoje em dia. E sobre ser promotora legal popular também é um orgulho que eu tenho. A gente chama de PLP, que é a sigla de Promotoras Legais Populares. Esse é um movimento que é internacional, onde mulheres se reúnem para falar sobre esse tema e formar outras mulheres para combater a violência contra a mulher. A gente acredita que com informação a gente consegue prevenir muitas coisas, né? E é isso. E quando você fala assim na sua história que você é uma sobrevivente, né, de uma tentativa de feminicídio e foi seu marido de 17 anos, né, que então tentou, né, aí sem sucesso, né? Mas nos explica um pouco sobre isso, porque eu já li, né, da sua história que você fala que durante esses 17 anos você sofreu todos os tipos de violência, né, com o seu marido, assim. Sim. E eu acho que às vezes as pessoas pensam que a violência doméstica é só agressão, né, ou coisas assim que elas acham que são mais graves, né, e não veem que isso começa muito... com violência psicológica, começa de formas muito sutis. Sim. Na verdade, Lucy, eu tinha ideia na época que a única violência que existia era violência física. E durante o meu casamento eu não sofri violência física. Então eu dizia assim, olha, eu não sofri violência. Eu só sofri mesmo no final, né? Durante o meu casamento, não. Então eu achava que eu não sofria violência. Eu não conhecia. Às vezes as pessoas acham que todo mundo conhece, por exemplo, a Lei Maria da Penha, mas não conhece em profundidade. Se eu conhecesse de verdade, eu não teria ficado 17 anos num relacionamento abusivo. E a Lei Maria da Penha, ela fala de 5 tipos de violência, né? A violência física, financeira, moral,
Consegue lembrar? A A psicológica. moral, a patrimonial, que é a financeira, Aham. a psicológica e a física e a sexual. Sexual. Então, são 5, e eu costumo dizer que a mãe das outras 4 é a violência psicológica. A violência psicológica, ela permite que todas as outras violências aconteçam. Então, a chantagem, o controle, a depreciação, diminuição da autoestima, tudo isso vai evoluindo para que essa pessoa com autoestima baixa, ela possa ir sofrendo os outros tipos de violência. Então, eu não entendia isso como violência, né? Então, o controle, você não sair de casa, não ter amizades, isolamento social, gaslighting, que muitas pessoas nem sabem o que é, quando a pessoa manipula a realidade para você achar que está louca, dizer que os outros vão pensar de você, olha o que os outros estão vendo, o que os outros observaram de você, e sempre depreciativo, te diminuindo. Então isso vai fazendo com que a autoestima dessa mulher fica muito abalada. E às vezes isso acontece de uma forma tão sutil que você não percebe. Você só consegue enxergar mesmo quando você está de fora da situação. Eu gosto, quando eu faço uma palestra, alguma coisa para falar sobre esse tema, eu gosto de explicar que o gaslight, apesar de ser uma palavra do inglês, se eu fosse traduzir ela para o português, eu iria usar o termo "cê tá louca", né? Então, você tá vendo a realidade, você viu o que acontece, a pessoa manipula para você pensar que você tá errada e fala assim: não, você tá louca. É, se a gente fosse traduzir esse termo, seria facilmente traduzido para "você tá louca". E muitas vezes você está vendo a realidade e a pessoa está ali te manipulando. Então, eu passei por esses processos, me casei, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, e quando o meu casamento acabou, eu tinha 34. Eu costumo dizer que foi um marco, porque foi metade da minha vida até então ao lado dessa pessoa. O controle financeiro, passei muito por isso, então eu não via o meu próprio dinheiro, né? Então, quando foi em 2017, final de 2016, eu descobri que ele me traía. E tinha um ciúme tão doentio que na época eu não entendia, eu confundia ciúme com amor, confundia com cuidado. E esse ciúme doentio fazia com que eu achasse que essa pessoa gostava de mim de verdade. Quando eu descobri a traição, eu tentei por um ano perdoá-lo. Por um ano eu tentei passar por cima disso, porque eu tinha 2 crianças. O meu filho tinha 14 anos e a minha filha tinha 12. E aí, quando foi final de 2017, eu percebi que depois de um ano tentando perdoá-lo, eu não iria conseguir, então eu resolvi que eu ia sair de casa. Ele era empreendedor e a casa seria melhor ficar com ele, e eu ir para um apartamento, foi o que eu pensei. E aí, planejei, mas quando eu primeiro falei para os meus filhos, quando eu comentei com os meus filhos, eles falaram, minha filha falou assim: vamos passar primeiro ao último final de ano junto, a última festa de ano novo, a gente passa junto, aí depois você sai. Eu achei um pedido muito justo, né? Porque eu já vivia com ele há 17 anos, o que seria só mais uma passagem de ano. Então, decidi que ia sair, mas eu não comuniquei para ele ainda. Eu pensei, depois das festas de ano, eu comunico com ele, 30 dias depois eu saí de casa. Eu tinha desse cuidado para ele acostumar com a ideia. Só que ele desconfiou. E quando ele veio me perguntar se eu ia sair, se eu realmente estava planejando sair, eu não dei resposta, eu não respondi, eu não consegui mentir e também não consegui falar a verdade. Aí ele ficou desconfiado. Mas a gente foi vivendo no dia a dia. Só que quando a gente decide colocar um fim numa relação,
o que acontece é que você desiste de tentar consertar. E então não tinha mais briga. Então ele falava, ele continuava tentando as coisas que fomentava essa briga, não acontecia mais. E então eu fui ficando, vamos dizer assim, fui ficando calada. E no dia 23 de dezembro, eu ia passar o Natal com a minha mãe, porque é o que sempre acontecia todos os anos. Ele não se dava bem com a minha família, então ele não ia onde a minha família estava. Eu passava o Natal com a minha família e o Ano Novo com ele e com familiares dele. Era o que sempre acontecia. Então, dia 23 de dezembro, ele começou. Eu falei, já tinha combinado ir para casa da minha mãe e ele falou para eu não ir. Só que eu falei que não, que eu ia sim, porque já era combinado, eu ia levar minha tia também. E aí ele começou a brigar muito. Aquele dia ele estava muito nervoso, ele falava que algo terrível ia acontecer se eu fosse. E eu perguntava se aquilo era uma ameaça, porque era algo muito velado. Eu não entendia se era uma ameaça ou não. Mas, por fim, ele falou, já que não tem jeito mesmo, então, né? Aí eu entrei no carro para sair com os meus filhos e o controle do carro não estava lá no painel. E então fui pedir para ele emprestado o controle do portão. Pedi para ele emprestado, ele falou para eu buscar no quarto. Eu fui buscar, enquanto eu estava procurando na gaveta, ele falou algo que eu não consigo lembrar hoje. Minha cabeça não consegue resgatar, mas era algo do tipo, era para ser assim, essa é a única solução. E aí, quando eu olhei para ele, nesse momento ele estava com a arma apontada para mim. Foi aí que ele deu o primeiro tiro, pegou no braço, aqui na mão. Eu só lembro que eu gritava para ele, falava assim, eu sou a mãe dos seus filhos, não faça isso, eu sou a mãe dos seus filhos. Ele deu o segundo tiro, pegou na outra mão aqui, porque a minha ficava com as mãos assim. E aí, o terceiro tiro pegou aqui, eu tenho um projétil alojado aqui ainda. Aí nesse momento eu virei de costa para abrir uma porta que tinha, era um sobrado, estava no quarto, né? Então eu abri a porta para pedir para os meus filhos fugirem. Eu tinha medo dele fazer alguma coisa para os meus filhos também. Quando eu abri a porta, ele atirou por trás, que pegou aqui. Eu tenho um projétil alojado aqui nesse braço. E nesse momento a polícia estava passando em frente à minha casa. Então, quando eu abri a porta, a polícia estava logo em frente. O policial escutou o primeiro tiro e parou a viatura. E aí eu lembro que eu gritava para ele, olha, é a polícia, tem a polícia. E aí ele deu o quinto tiro, mas não saiu, a arma enroscou. E era para ser na minha nuca. E nesse momento, abriram o portão, ele entrou, os policiais entraram e ele tirou a bala que estava no revólver, jogou no chão, pegou outra no bolso. Mas quando ele viu que a polícia entrou, ele saiu, correu e ficou em cima da laje. Lá ele conversou com a irmã dele. Mas quando eu vi que a polícia estava dentro do meu quintal, eu desci. Foi no momento que ele desceu atrás atirando, mas como a escada ele não acertou. Eu passei pelos policiais, fui para a rua e nesse momento saía muito sangue aqui, corri com a minha filha e ele veio atrás, ele atirou nos policiais, os policiais atiraram nele e ele faleceu. Fui levada para o Hospital Mário Covas, de lá eu fui para a Unicamp, porque essa região que é muito sensível. Lá eu fiquei internada do dia 23, aí dia 24 à noite, véspera de Natal, eu saí, fui para casa da minha família no sítio. E depois foi tentar viver a vida, né? Esse meu braço ficou sem movimentar por uns 3 anos. Não fazia movimento, muito menos giratórios. Às vezes eu mexia as pontas dos dedos, mas com muita academia, ele voltou a movimentar. Hoje ele movimenta. Eu sinto dor todos os dias, mas eu consigo movimentá-lo. Já é um avanço muito grande, porque o projétil ficou alojado aqui dentro, porque não dá para tirar. E desde que aconteceu isso, eu fui tentando só me preocupar com os meus filhos, com o emocional dos meus filhos e tentando sobreviver ali com as crianças. E quando foi em março,
eu fui fazendo uma palestra numa escola já sobre adolescência. Eu gostava muito do público adolescente e fui fazer uma palestra para professores. E eles falaram, vamos marcar a palestra, vamos marcar em março, e acabou que eles marcaram dia 8 de março. E a hora que eu estava lá naquela palestra, no dia 8 de março, eu falei sobre tudo que eu pretendia falar, sobre as emoções de adolescente, tudo. Quando chegou no final da palestra, eu perguntei para a diretora se ela poderia me dar 10 minutos para eu contar um pouco da minha história. E ela me permitiu, e eu contei bem resumido, e falei para ela assim, porque eu não acho justo eu não tocar nesse assunto dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Quando eu terminei de falar, a receptividade daqueles professores foi muito reconfortante. Eles me deram um apoio e, por incrível que pareça, naquele dia eu tinha 2 palestras. Eles me deram um apoio que fez com que eu nunca mais parasse de falar. Na segunda palestra que eu tinha logo em seguida, em outra escola, para professores novamente, eu tornei fazer a mesma coisa e contei a minha história. E aí, de lá para cá, eu comecei a compartilhar a minha história com outras pessoas para ajudar a salvar vidas. O meu intuito é de salvar vidas, e vidas de mulheres, de meninas, e também vidas de homens, porque ele faleceu pela violência doméstica. Tenho certeza que a família dele sofre muito com isso. A minha filha sofre muito com isso, o meu filho. Então, tem pessoas que ficaram muito debilitadas com esse ato de violência. Então, eu costumo dizer que a violência doméstica, ela destrói lares, ela destrói pessoas num nível que atinge outras gerações. Comecei a trabalhar com mulheres em relacionamento abusivo, ajudar essas mulheres. Já tive caso de ajudar a mulher a fugir de casa, num planejamento. Ela morava em outro estado, então vamos fazer um planejamento. O primeiro passo é esse, o segundo passo é esse. Consegui ajudar a mulher a sair de casa. E também já atendi pacientes que tiveram uma infância destruída pela violência. O caso que mais me marcou era de uma menina que o avô dela matou a avó quando a mãe dessa menina tinha 14 anos. Então, essa mãe, ela cresceu, ficou moça, muito traumatizada. Teve essa menina que era minha paciente, mas como a mãe era toda desestabilizada, ela criou essa minha paciente também desestabilizada. Então, eu costumo dizer que a violência atravessa gerações. A vítima foi a avó, e a menina que estava sentada na minha frente, que nunca sofreu violência doméstica, era a neta. E a neta era traumatizada por uma história que aconteceu muito antes dela nascer. Então, a violência doméstica, ela vai ultrapassando. E, na época, eu fiz um levantamento assim, com as minhas pacientes mesmo. 95% delas eram filhas ou netas de mulheres que cresceram em situação de violência. Então, hoje, quando eu faço uma palestra, eu falo para os homens: você muito provavelmente terá um genro muito parecido com o que você é hoje dentro de casa. Porque a gente acha que aquilo que é normal. Então, combater a violência doméstica começa combatendo ali na forma de prevenção. A gente prevenindo para que as meninas cresçam num ambiente saudável, para que elas não venham depois a passar por um processo de violência, replicando o que aconteceu com a sua mãe e com as suas avós. Eu vou falando mais, você pode me interromper, tá? Eu acho muito interessante que a sua história ela é parecida com a de muitas outras mulheres nessa situação, porque você não sabia que você estava sendo abusada, que você estava sendo manipulada, que esse homem era um narcisista. Né? Você não sabia disso. E muitas mulheres não sabem, né? E por isso que eu acho que o trabalho das psicólogas é tão importante, né? Nesse sentido de nos ensinar a como conscientizar as mulheres e os homens também a não participar de relacionamentos abusivos, a não sermos pessoas abusivas, né? Ou a ensinarmos amigas, né? Pessoas que a gente está vendo que estão nesses relacionamentos a saírem, né, desses relacionamentos porque elas não sabem, é algo que parece que tem escamas nos olhos, assim, as mulheres não veem, e assim, o que tem que acontecer para essa mulher ver? É uma
uma agressão a ponto de quase matar ela, é um feminicídio, né? O que tem que acontecer, assim? Então, a gente quer realmente prevenir, né? E aquele ditado que dizia, em briga de marido e mulher não se põe a colher. Se põe sim, né? Se você está assistindo essa live, você conhece pessoas que estão no relacionamento desses, você precisa conscientizar essa mulher, você precisa avisar essa mulher para que algo de mais grave não aconteça com ela. Sim, sim. Mas assim, eu creio muito que essa prevenção, Lúcia, ela precisa acontecer na nossa sociedade num nível muito profundo. Toda criança, todo ser humano que é formado ouvindo certas coisas, vivenciando certas coisas, ele começa a achar que aquilo é normal. Eu gosto de usar sempre quando eu vou fazer palestra para adolescentes, mais adolescentes e adultos, eu uso músicas que estão aqui agora no nosso ambiente, que fala de violência doméstica, e a gente canta como se fosse normal. Quando a gente fala, por exemplo, sobre violência psicológica, então tem a música A Mala é Falsa, né? A pessoa vai, cria um ambiente, coloca a mala na sala para dizer para a mulher que se ela não ir para a cama com ele, então ele vai embora. Isso é violência. E a gente canta isso assim, normalmente. A gente ouve Zeca Pagodinho cantando Faixa Amarela. A música Faixa Amarela diz o seguinte: eu vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela, mandar de pendurar na entrada da favela. Mas se ela vacilar, nem aconteceu, se ela vacilar, vou dar um castigo nela, vou dar-lhe uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. E a gente olha, enquanto ele está cantando isso, as fãs, mulheres ali aplaudindo, gritando. É uma música que tem um ritmo bonito. Então imagine isso entrando na cabeça de uma criança de 5 anos, de 4 anos, começa a acreditar que ele tem direito de fazer isso. E quando a gente fala das crianças, a gente está indo num nível mais profundo ainda, quando você vê crianças da creche ouvindo aquela música Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Aí a minhoca fala, não dou, não dou. Aí o minhoco fala, então eu vou roubar. E aí nesse momento tem um som de beijo. Mua, smack, né? Mua. E no momento do beijo tem muitas gargalhadas. Aí a minhoca fala, minhoco, minhoco, você é mesmo louco, beijou do lado errado, a boca é do outro lado. O que essa menina tá aprendendo? Que quando chegar um minhoco e dar um beijo e pedir um beijo nela e ela falar que não, pode ser roubado. E o minhoco vai aprender que é legal, tem som de gargalhada. Então, essas crianças já crescem assim, ouvindo. Branca de Neve é uma história, por exemplo, que ela está inconsciente. Então, eu costumo sempre dizer, quem é advogado sabe, você sabe que o que implica em um crime é o que o réu sabe. O príncipe sabia que Branca de Neve estava morta. Nós, os leitores, telespectadores, sabemos que ela está viva, mas todo mundo ali sabia que ela estava morta dentro do caixão. Aí ele olha para um corpo morto, se apaixona por ele, pede para outros homens, que é os anões, entregar Branca de Neve, e ele pega esse cadáver e beija. Hoje, no Brasil, seria facilmente incluído no crime de necrofilia. Quando a gente olha, por exemplo, para A Bela e a Fera, A Bela e a Fera é um manual de relacionamento abusivo. Era uma menina estudiosa, vivia na vila, e aí tem o primeiro personagem narcisista, que é o Gaston. O Gaston, ele se apaixona pela Bela porque ela é a única que não demonstra estar apaixonada por ele. Ela não endeusa ele. Aí é aquela pessoa que é difícil de conquistar. Eu costumo dizer assim que imagina se você vai pescar e o peixe entra no seu cesto. Não é legal, não tem graça. Ou se você fosse caçar e a caça visse até você. O legal é você participar daquela busca. Por narcisista também. Não é a pessoa que está ali 100% disponível, é aquela indisponível, aquela que não quer. Aí tem o prazer de conquistar. É o que acontece com Gaston tentando conquistar a Bela.
E aí, quando o pai dela rouba a flor, aí o outro narcisista, que já é a fera, ele acha que tem o direito de prendê-lo por conta do roubo de uma flor, como se fosse um crime. Então ele prende o pai dela. Quando ela percebe que alguma coisa aconteceu, ela vem e chega no castelo que tem objetos falantes. Ela não entende nada, mas consegue encontrar o pai. Nesse momento aparece a fera e fala para ela que se ela ela oferece para ficar no lugar do pai. Ele fala que se ela ficar ali, ela nunca mais iria sair. A probabilidade dela ter acreditado 100% nessa ameaça é muito grande. Ela estava num local onde os objetos falavam. Então ela ficou ali com frio. Ela estava apenas com vestido, né? Com frio, com fome. Ela não dormiu numa cela presa, cárcere privado. Quem for assistir o filme da Bela e a Fera depois, observa que tem um momento que tem uma música que os funcionários lá, os empregados, fazem um banquete para ela. Só que eles fazem aquela apresentação musical. Enquanto tá cantando, ela tá tentando comer. Ela passa o dedo assim para tentar comer. Ela tá com fome. Quando você prende uma pessoa e deixa ela presa, ameaçada de morte, com uma fera, igual aconteceu ali com ele, ou mesmo se for hoje na vida real, se você quiser que uma pessoa te obedeça cegamente, sequestrá-la, prender, ameaçar de morte, deixar com fome e com frio, sem dormir. Assim, a receita perfeita para fazer com que aquela pessoa seja maleável e obediente logo em seguida. Por isso que muitos agressores brigam com a mulher na hora da janta, ela vai dormir sem jantar, briga com ela para ela não dormir à noite, essa mulher não dorme. A pessoa que não dorme, fica sem comer, ela vai criando uma dependência emocional que a gente vê pelo nome de síndrome de Estocolmo, quando as pessoas são sequestradas, manipuladas e ameaçadas de morte. O nome dessa síndrome veio da cidade de Estocolmo, na Suécia. Quem assistiu lá Casa de Papel sabe que tem um momento que a Mônica Gastambide ela se apaixona por um dos sequestradores, pelo Denver. Aí tanto é que nas próximas temporadas ela recebe o nome de Estocolmo, porque ela se apaixonou. Aí hoje as mulheres que passam por essa violência, essa ameaça constante, elas desenvolvem um desejo, um amor pelo agressor. Por que isso acontece? É um mecanismo psicológico que vem alguém e ameaça a sua vida. A vida é o nosso bem número 1. O nosso segundo bem é o amor. É o amor que me conecta aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus filhos. Então, o segundo bem maior que eu tenho é amor. Então, quando alguém vem e ameaça o meu bem maior, que é a vida, o meu cérebro entra num processo que a gente chama de barganha. Então, ele pensa, se eu entregar o meu segundo bem, que é o amor, ele vai me deixar viver, porque nós somos dotados de um instinto de sobrevivência muito forte. Quem cresceu lá na década de 90, lembra que no sequestro da filha do Silvio Santos, quando finalizou, ela falava que ela queria continuar a amizade com a sequestradora. Ela falava que queria visitar ela na cadeia, porque eles desenvolveram um laço de amizade enquanto ela estava sequestrada. Isso é um movimento comum de um instinto de sobrevivência. Foi o que aconteceu ali com a Bela. Ela desenvolveu um instinto e começou a se apaixonar pela fera que, quando a gente olha de uma forma irônica, olha que boazinha, deu para ela uma biblioteca cheia de livros e privou da liberdade. Ela ficou em cárcere privado. Esse ponto que você fala das crianças, dos adolescentes, da mesma forma que eles estão vendo esse tipo de machismo nesses filmes, nas canções que eles consomem, na sociedade ao nosso redor, com a família, né? Você também tem um trabalho com criança e adolescente que você também, ao
com músicas, né? Através de músicas, Sim. você ensina para eles um novo caminho, né? Nos conta um pouco isso. Sim. Nós, os adultos, assim, que crescemos lá na década de 80 e 90, nós crescemos ouvindo Sandy Júnior cantar Maria Chiquinha. Muitas pessoas não param para prestar atenção nas palavras. Lá no final, depois da Maria Chiquinha inventar um monte de desculpa, a gente vê vídeos de um Júnior muito pequenininho falando assim, então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. Aí ela fala assim, o que você vai fazer com o resto? Genaro, meu bem. Aí ele fala, o resto pode deixar que eu aproveito. Quando a gente pensa que eram crianças que cantavam isso, chega a dar um arrepio. Porque muitas, principalmente as crianças, elas pensam por imagem. Então elas veem aquilo que elas estão cantando e cresce achando que isso é normal. Então, muitos hoje, por conta desse machismo, quando você fala algo desse jeito, muitas vão dizer assim, é mimimi, reclamação, de barriga cheia. Imagina que um conto de fada vai fazer a pessoa ser violenta no futuro. Não é um conto de fada. São vários contos de fadas, são várias músicas que estão aí falando o tempo todo de violência, degradando a mulher, e a nossa sociedade vai achando que isso é normal. Exatamente. E outro ponto também que eu queria que você falasse um pouco é sobre a questão da igreja, né? Dos líderes religiosos nessa questão da violência doméstica, porque você tem um trabalho muito legal, assim, dentro das igrejas, que você fala sobre, né, o abuso espiritual, você fala sobre a violência doméstica. Eu queria que você nos contasse um pouquinho. Já fiz algumas palestras em igrejas e quando a gente fala de um público evangélico, eles estão acostumados com uma linguagem diferente. Então, um bom palestrante, a gente tem que entender a nossa plateia e falar na linguagem deles. Então, uma das coisas que eu gosto de falar, chamar a atenção, numa plateia assim, se tá lá o casal na igreja, né? Tá o homem e a mulher. Geralmente eu falo para os homens, você acredita que a sua esposa é cristã? Geralmente eles falam que sim. Você acredita que ela é de Cristo? Sim. E o que Cristo diz? Quando no mandamento eu falo, agora eu não estou lembrando de cabeça, mas lá em tal, verso tal, assim, assim. Aí geralmente eu peço para outra pessoa ler. Aí alguém lê, tá dizendo assim, ai daqueles que tocaram em um dos meus pequeninos, será como a menina dos meus olhos. Bom, não foi eu que falei. E quando se diz sobre tocar, inclusive na sua esposa. Porque dá a impressão que o homem pode fazer o que quiser. Porque, não, tá tudo bem, mas não é mandamento, não pode tocar em ninguém, além de ser crime. A gente já não tá nem falando só sobre ser crime, a gente tá falando sobre tocar em outro ser humano para causar dor. E o maior número de vítimas de violência doméstica está no meio evangélico. Uma mulher evangélica, ela tem quase 3 vezes mais chance de sofrer violência do que uma não evangélica. Pode ter uma série de fatores, como essas mulheres tentaram um acolhimento diferente, um socorro, então ela sofre violência e busca nas igrejas um socorro, ou o meio evangélico realmente tem essa questão de ficar calada, de tentar resolver os problemas entre vocês mesmos. Várias igrejas já têm um viés muito diferente, tanto é que essas palestras acontecem em igrejas evangélicas, no sentido de... Tem um pastor lá de São Paulo mesmo, Joel Cruz, que eu acho ele muito fantástico. Ele fala sobre violência doméstica não é caso de oração, é caso de polícia, é caso de delegacia, é ir lá e denunciar. E ele ainda fala o seguinte, se você for pedir ajuda para o seu pastor e ele falar para você ir só orar, vai lá na delegacia e denuncie ele também por conveniência. Então, já tem um movimento para tentar reverter isso, mas ainda acontece muito, porque
essas mulheres cresceram num ambiente onde elas precisavam ficar caladas, onde elas precisavam ser obedientes. É bonito ser obediente, ter aquela família perfeita. Ninguém quer demonstrar que a sua família tem algo tão grave como uma violência doméstica. Sim, e muitos líderes usam, né, os versículos para manipular essas mulheres, elas acabam se sentindo culpadas, que elas não são submissas o suficiente, né? Aquele versículo que fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né, e a tola destrói. Então, a responsabilidade é da mulher ter um casamento perfeito, ter um casamento bom, isso só recai sobre a mulher, né? Não, parece que não está no homem. Então, os líderes vão manipulando as mulheres e elas vão se submetendo a todos os tipos de abuso. Nesse versículo, Lucy, quando é no consultório, é uma mulher evangélica que fala para mim esse versículo que é tão decorado, que todo mundo sabe, eu falo o seguinte: vamos pensar então que você está construindo a sua casa. Você está levantando os tijolos e o seu vizinho começa a roubar os seus tijolos e levar para casa dele. Você não vai fazer nada. Você está construindo a sua casa, você está edificando a sua casa e seu vizinho está roubando. Você não vai na polícia, não vai fazer nada. Aí a pessoa, claro que eu vou fazer alguma coisa. Ah, eu vou fazer uma denúncia. Então, edificar é também proteger. Proteger a sua casa, proteger o seu lar, proteger os seus filhos. Hoje, combater a violência doméstica é salvar o futuro das nossas crianças. Quando a gente fala sobre esse combate, nós estamos salvando vidas que a gente nem sabe que está salvando. Nós estamos salvando, inclusive, os netos dessas mulheres que estão sofrendo violência hoje. Porque é o caso que eu contei da minha paciente, que era neta de uma vítima de feminicídio traumatizada. Então, falar sobre é salvar uma geração de pessoas que estão crescendo nesse ambiente violento, meninos aprendendo como ser violento, como resolver seus problemas, porque eles veem o pai resolver o problema desse jeito, e as meninas aprendendo como que é um casamento. As crianças estão nos assistindo. Nós, como sociedade, como adultos, a gente tem obrigação de fazer alguma coisa. Isso é muito, muito bonito que você acabou por falar. Assim, eu quero terminar a live com essa sua fala, que você fala que falar sobre violência doméstica é salvar as nossas crianças, é salvar os nossos netos. Gente, é muito importante. É por isso que a gente está aqui numa quinta, quase 9 da noite, falando sobre violência doméstica, porque a gente se importa com essa geração, a gente se importa com as próximas gerações. Então, segue lá, Lu. Se você ainda não seguiu, compartilha essa live que vai ficar gravada. E Lu, eu queria te agradecer. Sua voz é muito importante, tem muita autoridade. Muito obrigada por tirar do seu tempo para vir até aqui. Assim, eu aprendi muito, muito obrigada mesmo. Você quer falar alguma coisa? Deixar alguma mensagem? Eu que agradeço você pela oportunidade e ofereço também, mais para frente, se você quiser falar sobre a violência e neurodiversidade, é um tema muito importante também para a gente falar, porque muitas mulheres, elas são neurodiversas, são mulheres com TDAH, com autismo, que não sabem que são, né? E elas sofrem um tipo diferente, não um tipo diferente, elas sofrem violência doméstica, mas elas são um público um pouco diferente para perceber. Elas demoram mais para perceber do que outras mulheres. Então, seria interessante a gente falar sobre isso também no futuro. Vamos sim. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Então, acompanhe os nossos cortes, que eu vou ir lá fazendo um resuminho, editando essa live, vai ficar bem legal. Obrigada, Lu.